A paz do Senhor a todos os irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Sou o pastor André Moreira, pastor diretor do grupo EBD em Questão, da página EBD em Questão no Facebook e também do perfil EBD em Questão no YouTube, nosso canal na internet, no YouTube, canal de vídeos. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, especialmente daqueles que têm assistido os nossos vídeos ali, os vídeos produzidos pelo nosso canal, ou até mesmo pelo nosso grupo, através de palestras de altíssima qualidade com teólogos da nossa denominação e outros amigos de outras denominações. Nós queremos pedir àqueles que ainda não são inscritos no nosso canal que se inscrevam, curtam, compartilhem e também na nossa página, onde oferecemos ali alguns subsídios, imagens próprias para a Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, nós estamos tendo a honra e a grande oportunidade de estudarmos nesse trimestre um assunto que considero da máxima importância para as nossas vidas. Um tema deveras importante que talvez, no meu entendimento, no meu julgamento, seja um dos principais trimestres estudados ou já estudados na Escola Bíblica Dominical. É claro que nós estamos indo para a lição de número 2, mas desta feita nós estaremos estudando acerca dos ataques, o tema geral, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então são lições muito importantes, são lições graves no sentido de importância e no sentido de serem ensinadas com todo o potencial da palavra de Deus para que os nossos irmãos sejam preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. O amigo querido pastor Caramuru Afonso Francisco, geralmente, em inícios de trimestre, ele faz algumas considerações acerca da capa e, particularmente nesse trimestre, eu estava observando a capa da nossa lição, como sempre muito bem feita pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD, e quando nós temos a figura de um soldado, não é? Certamente soldado romano, que tem um capacete, que tem uma couraça e que tem um escudo. Mas a questão a se notar aqui é que esse escudo está com alguns dardos em fogo, em chamas, cravados ali no escudo, representando, quem sabe, a passagem de Efésios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo nos ensina acerca da armadura de Deus. E é uma passagem interessantíssima que tem muito nexo, que tem muita relação com a lição que nós estaremos estudando nesse trimestre. A partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Notem, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notaram que aqui no texto nós temos a menção
ao escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas notem, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, de que fé aqui não é simplesmente fé no sentido de um sentimento, não é fé apenas no sentido de uma crença simplesmente, mas fé aqui tem relação com aquilo que nós cremos, tem a ver com os nossos valores, tem a ver com as nossas práticas bíblicas que emanam das Escrituras, que são extraídas das Escrituras. E isto envolve todo o contexto doutrinário que nós defendemos, baseados na Bíblia Sagrada. Então, esses ataques ardilosos do inimigo das nossas almas, eles são endereçados, eles são dirigidos contra a palavra de Deus, contra a igreja e contra as doutrinas da igreja cristã. E aí nós temos uma gama enorme de doutrinas, de ensinos bíblicos que são atacados por Satanás e por seus demônios. Porque se nós aprendemos bem a lição de número 1, a lição primeira, nós descobrimos que nós não temos que lutar contra carne e sangue. E mais, o texto bíblico de Timóteo, que é o texto da leitura bíblica em classe, que foi utilizado ali, ele fala acerca dizendo o seguinte, o Espírito expressamente diz, quando fala que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Notem, doutrinas de demônios. William MacDonald, um comentarista bíblico, ele diz-nos que doutrinas de demônios não significam ensinamentos sobre demônios, mas doutrinas inspiradas por demônios, ou que têm a sua fonte no mundo dos demônios. São aquelas doutrinas que são engendradas por Satanás e seus asseclas, que são preparadas no mundo demoníaco. E essas doutrinas, esses ensinos, eles são direcionados, eles são criados, eles são forjados, eles são planejados para atentar contra a fé cristã, atentar contra os princípios bíblicos, atentar contra os valores cristãos. Então precisamos manter vigilância, porque esses ataques eles são diários, são diuturnos, em várias frentes. E nós precisamos entender exatamente isso, que nós estamos em um campo de batalha. E essa batalha, ela é uma batalha que se trava todos os dias, todos os instantes, na internet, no trabalho, na escola, onde se recebe esses ataques contra Deus, a palavra, as doutrinas, e são ataques insidiosos, com os quais nós precisamos nos preocupar e contra os quais precisamos lutar. Agora, uma coisa que foi dita na lição passada, e que talvez não tenha, ou tenha sido reforçada como deveria, é que sutilezas são armações imperceptíveis, são ações quase que feitas à surdina, por baixo dos panos, de forma sem alarde, sem barulho. E já se cantava nas classes de escola dominical, entre as crianças, que o inimigo das nossas almas ele tem sapatinho de algodão. Quer dizer, ele entra de forma sorrateira, ele entra de forma sutil. E aí nós vemos e nos lembramos de várias referências bíblicas sobre o assunto. Nós vemos no capítulo 3 do Gênesis que a serpente era mais astuta. Então uma de suas características é astúcia. Nós lemos também que uma das figuras, um dos nomes dados a Satanás, ou que o representam, é
o passarinheiro, conforme está dito no Salmo de número 91. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro não é simplesmente aquele que faz coleção de pássaros, ou uma espécie de criança que mata pássaros para talvez fazer um lanche, fazer um banquete com um animalzinho indefeso. Não. Ele é um especialista. O passarinheiro, ele é um caçador de pássaros. Ele é hábil, ele é ágil. Ele tem todas as manhas de pegar o pássaro que lhe interessa. Preparar o laço adequado, próprio para aquele tipo de presa que ele quer pegar. Então nós precisamos ter cuidado. E o inimigo das nossas almas, ele age de várias formas. E a lição, ela traz esse chamado. Muitas vezes não é uma forma aberta, mas é uma forma hostil. Mas, diga-se de passagem, uma forma inteligente. E, por fim, a lição de número 1, fazendo aqui todo esse levantamento, ela nos diz que, no finalzinho da lição, de que as mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de destruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois, atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Vamos inverter. Famílias fortes, igrejas fortes. Precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, edificá-los com a palavra de Deus, fortalecê-los com o ensino da palavra de Deus, fortalecendo as nossas famílias. Por consequência, nós também estamos fortalecendo a igreja, porque a igreja é composta por famílias. Então chegamos à lição de número 2, que traz por tema a sutileza da banalização da graça. Eu achei muito oportuno essa lição, porque nós vivemos dias exatamente disso, em que a graça está sendo banalizada, está sendo colocada em um patamar de não importância, de não necessária, ou pior ainda, de que a graça não tem valor, não tem preço. E nesse sentido, o pastor José Gonçalves utiliza-se de um conceito muito divulgado por um teólogo alemão, se não me falha a memória, Dietrich Bonhoeffer, onde ele promoveu, melhor dizendo, o conceito da chamada graça barata, que não é simplesmente um conceito de algo interessante, mas é um conceito de algo que estão fazendo com a graça de Deus e que precisamos acordar para essa realidade. No livro que tenho, num deles, que eu gosto bastante, é o livro Discipulado, da editora Mundo Cristão, que muito interessante, e sugiro que os irmãos adquiram para a leitura. Ele diz que a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar e tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. O mundo continua mundo e nós continuamos pecadores. Mesmo na vida mais piedosa, o cristão pode então viver como toda a gente, em pé de igualdade com todos, e não se atreve a, sob essa graça, ter uma vida diferente da que tinha sob o pecado, a fim de não ser acusado de herege fanático. O que é isso, senão o desvirtuamento da graça de Deus, onde não há diferença entre o cristão e o não cristão, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nesse ponto nós não estamos falando, não estamos mencionando, não estamos ensinando acerca de usos e costumes. Mas nós falamos aqui no nível doutrinário, no nível de comprometimento com o Evangelho, comprometimento com os reclamos dos valores do reino de Deus, que foi a lição estudada antes desta, a lição passada sobre o Sermão do Monte. Então precisamos resgatar esses valores que foram ensinados no trimestre passado e colocá-los como se fossem o nosso escudo contra esses ensinos tortuosos promovidos
por Satanás, por seus demônios, em mentes inescrupulosas de pessoas que não têm temor algum do Senhor nosso Deus. Na introdução da nossa lição está dito o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. E de fato, há uma procura, há um interesse em se conhecer o que de fato é a graça de Deus. Porém, existe muita má compreensão, existe não apenas divergência, mas há muita distorção no verdadeiro sentido do termo graça. Um deles, por exemplo, é entender que a graça de Deus é barata, conforme nós já mencionamos, de que a pessoa pode viver da forma como quiser. E aqui eu me lembro de um comentário do teólogo Frederick Five Bruce, comentando Romanos, um livro da coleção Cultura Cristã, da Edições Vida Nova, quando ele diz que no contexto dos romanos se entendia que quanto mais pecado, mais graça. Quanto mais se peca, mais graça se recebe de Deus. Por isso diziam, o que diziam? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nada mais longe da verdade. Nada mais longe do que a Bíblia realmente diz sobre isso. Não é pecando mais que nós receberemos mais graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, conforme nós vamos verificar, não é simplesmente uma energia, não é simplesmente um poder impessoal, mas é o próprio Cristo, a pessoa bendita de Jesus, é a graça de Deus. Então é isso que nós vamos estudar nesta lição tão importante. A graça divina, compreendendo a graça divina. Compreendendo a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. A graça não é humana, ela se origina no céu. A graça não é produzida por vontade humana. E nesse sentido, Paulo foi extremamente feliz quando, escrevendo a Tito, ele fala exatamente sobre isso. Tito capítulo 2, versículo 10. Tito, capítulo 2, versículo 11, melhor dizendo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a quem? A todos os homens. A graça não vem daqui para Deus, mas de Deus para nós. E é o que vemos ao longo da Escritura. É Deus se manifestando em favor do homem. É Deus se manifestando em favor da humanidade. Nesse sentido, nós precisamos entender que a graça de Deus, ela no conceito arminiano, assembleiano, que nós ensinamos, que nós pregamos, a graça de Deus ela é resistível, mas a graça de Deus ela é preveniente. É a graça que vem antes. Ninguém pode se achegar a Deus, ninguém pode receber a salvação sem a graça de Deus. A salvação ela é possibilitada pela graça. A salvação é possibilitada pela graça no sentido de que, sem ela, o homem não consegue chegar ao Senhor. O homem está preso ao pecado, está preso nas amarras do pecado. E somente a graça de Deus tem o poder de fazer com que o homem possa responder livremente à graça de Deus, de forma negativa ou de forma positiva, aceitando ou rejeitando o convite para a salvação. Isto é chamado de graça preveniente, a graça que vem antes. Então essa graça possibilita a salvação. Não é que a graça de Deus tem várias graças, vários tipos de graça. Não. A graça de Deus é apenas uma. Mas a manifestação e as aplicações delas são diferentes. A graça vem para possibilitar a salvação.
é a graça preveniente. A graça vem para fazer com que nós continuemos salvos, para manutenção da salvação. É a graça subsequente. É a graça que nos permite, que nos habilita, na linguagem da lição, nos dizeres da lição, que energiza a vida cristã e nos dá a possibilidade da santificação. Nos dá graça para vivermos uma vida santificada pela graça de Deus. Na salvação, sob uma ótica arminiana, a salvação se baseia na presciência de Deus e não na sua soberania. Conforme 1 de Pedro, me parece capítulo 1, versículo 2. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo de número 2. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Eleitos como? Segundo a presciência de Deus. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou, diz Paulo aos Romanos. Então, a salvação ela não se processa, ela não se realiza de acordo com a soberania de Deus, realizando a chamada dupla predestinação, predestinando alguns para a perdição e outros para predestinando uns para a perdição e outros para a salvação. Como se a salvação se baseasse nos decretos ou na soberania de Deus. Mas a salvação se baseia na graça de Deus, se baseia na presciência de Deus, na nossa decisão, e aí a participação humana, a participação do homem na salvação, aceitando ou rejeitando o convite da graça de Deus para a salvação. Isso significa que a origem da graça e a iniciativa da salvação é o ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. É o que lemos em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. E mais, a graça é imerecida. Se existe uma coisa que me contraria e que talvez traga algum sentimento de frustração, é ouvir uma definição simplista quando você pergunta para as pessoas: o que é a graça de Deus? E alguém responde: a graça de Deus é o favor imerecido. Mas não é simplesmente o favor imerecido. É claro que nós não merecemos a salvação. É claro que nós não merecemos a salvação, merecíamos o inferno. Porque infringimos a lei de Deus, pecamos contra o Senhor. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos propiciou a salvação. Então a graça não é simplesmente o favor imerecido, mas é também o favor imerecido e impagável. Nós não podemos pagar o favor de Deus para a nossa salvação. E eu achei interessante uma definição trazida pelo pastor José Gonçalves, quando ele cita o Dicionário Global de Teologia Wesleyana, seguindo a tradição soteriológica arminiana, no livro de apoio do trimestre, na página de número 27, destacou que no processo da salvação a graça se apresenta de forma preventiva, é aquilo que nós já mencionamos, justificadora e santificadora. Nesse aspecto, notem, e aí abro aspas, a graça preveniente precede e capacita a resposta de uma pessoa ao chamado de Deus. Ela não produz a conversão ou regeneração, mas inicia a consciência de Deus e da necessidade de salvação. A graça também pode ser regenerativa e reconciliadora. Se uma pessoa responde obedientemente ao chamado de Deus, ele ou ela se arrepende, para o sentido das Escrituras. A transformação é radical, envolve a transição de uma vida egocêntrica para uma centrada em Jesus Cristo. Esta é uma vida marcada pela comunhão com Deus e pela liberdade responsável. É energizada pelo Espírito Santo.
A graça de Deus posteriormente opera para santificar, continuamente transformando uma pessoa à imagem de Cristo. Importante que a implicação de Wesley da graça é que ela se estende universalmente a todas as pessoas com o intuito da salvação. Então a graça, ela é preveniente, porque capacita para a salvação, e ela é subsequente, que nos capacita para a santificação, para a vida cristã, para as vitórias que recebemos de Cristo Jesus. Então é a graça de Deus. Tudo na vida do cristão é pela graça, através da graça. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava de alguém que teve uma grande quantia e não tem como pagar. A salvação, a graça, embora seja de graça, não fazemos nada por merecer a salvação, ela tem um valor. E o valor é a cruz de Cristo. O valor é o que Jesus pagou pela nossa salvação, e foi morte e morte de cruz. Segundo ponto da nossa lição, a graça no contexto bíblico. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. O pecado, irmãos, é uma decisão da vontade. Ninguém peca não querendo. Há que se ter uma decisão para se pecar. E Adão estava exatamente nessa condição. Não tinha natureza pecaminosa. Foi tentado pelo tentador e decidiu atender à tentação, juntamente com sua esposa Eva. Então eles decidiram pecar, decidiram aceitar todos os argumentos do astuto, do sutil tentador. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Que há de mal nesse fruto? Vocês vão apenas se alimentar. O mesmo que foi feito a Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus estava com fome. Nada mais justo, entre aspas, do que saciar a própria fome. Mas a sutileza de Satanás era exatamente essa, que Jesus usasse do seu próprio poder para se beneficiar, e não de trazer a salvação para nós, através da cruz no Calvário. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, os homens estavam sob seus lombos. Todos pecaram em Adão. E é o que Paulo vai dizer na sua epístola, o que diz na sua epístola. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Em quem? No representante da humanidade, que era Adão. Então todos herdamos a natureza pecaminosa por causa da desobediência de Adão. Em Adão ter aceitado os reclamos, melhor dizendo, aos argumentos de Satanás, ele morreu espiritualmente, e essa morte espiritual foi repassada a todos os seus descendentes e chegou até nós. Eu acho muito interessante a forma como é apresentado o capítulo 5 de Gênesis, onde nós temos uma ilustração, por assim dizer, importante da degeneração do ser humano. Quando no capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou. Homem à semelhança de Deus o fez. Portanto, Adão foi criado ou feito à semelhança de Deus. Aí no versículo 3, portanto, 2 versículos à frente, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. O texto já não diz que era semelhança de Deus, mas diz que era semelhança de Adão, do seu pai. E aqui nós vemos que Adão tinha semelhança com Deus, e agora o seu filho Sete já não tinha semelhança com Deus, mas era semelhante ao seu pai Adão. Vejam como o pecado ele causa essa degenerência, essa degeneração, melhor dizendo, para o ser humano. O que já era ruim foi piorado nas gerações seguintes, até estar no ponto em que estamos hoje em dia.
com pessoas cada vez mais mergulhadas no pecado e sem o desejo, a não ser que Deus intervenha, que Deus propicie a salvação, de se salvarem. A condição do homem sem a salvação é muito bem, a nossa declaração de fé cita o texto de Isaías capítulo 1, versículo 5 a 6. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Então o que nós vemos aqui, de fato, é a condição do ser humano narrada por Deus, pelo Espírito Santo, no livro de Isaías. Todo enfermo, todo afetado pelo pecado. O pecado afetou todo o homem e o homem todo. Completamente está afetado pelo pecado, completamente está afetado pela ação maligna e deletéria do pecado. E eu acho muito interessante que nós podemos verificar, nós podemos olhar, verificar, entender melhor esse assunto sobre graça de Deus, graça preveniente, sobre essa descrição que o profeta Isaías faz na nossa declaração de fé. Veja bem o que está dito aqui na página 113. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem, por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia qualifica essa condição espiritual como mortos no pecado. A ideia de morte aqui é de separação e não de aniquilamento. Deus derrama a sua graça sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa da salvação. Do Senhor vem a salvação, conforme está dito em Jonas 2,9, agindo em favor das pessoas. Graça é um favor imerecido. É por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Deus proveu a salvação para todas as pessoas, mas essa salvação aplica-se somente àquelas que creem. Então está muito bem definido, muito bem delineado na declaração de fé das Assembleias de Deus o que é a graça. Quais são os pontos dessa graça do Senhor, né? E aí o pastor Josué Gonçalves vai falar também que ele é amor, Deus é amor, isso denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus, o amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. E aqui é um